Que mexe muito com a rotina do pernambucano, gente. Sobretudo quem depende aí do transporte público, mais especificamente do metrô. Segundo dia de greve, dor de cabeça para o passageiro, perrengue, custo aumentado e incertezas. Mas parece-me que essa incerteza pode ter um desfecho, talvez hoje à tarde, numa reunião, né, Ju? Vai saber agora, sabe por quê, Mike? Estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Luiz Soares, que vai nos explicar sobre essa reunião de logo mais às 2 da tarde no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região com a CBTU, que é a empresa pública gestora do sistema de metrô. Ao lado dele está a Késia, que é maquinista do metrô. Luiz é da parte da manutenção, está como presidente do sindicato. Bom dia, minha gente. Luiz, nessa reunião de hoje, das 14 horas, de fato, serão decididas várias situações ou é somente o início de uma conversa? Bom dia. É o início de uma conversa, a gente precisa dialogar para saber como é que está a situação do metrô do Recife. A gente tem uma pauta de reivindicação com relação à segurança do sistema. A gente vem dialogando com o governo federal há bastante tempo, desde o início do governo do presidente Lula, e até o momento não fomos atendidos. Então, a gente quer garantir a segurança do usuário, né, que usa o metrô do Recife, que é um sistema de qualidade. É isso que a gente está discutindo, colocando para a população da importância, porque a gente não quer o que aconteça, o que aconteceu há 2 sábados atrás, que foi justamente uma composição pegando fogo e, por sorte, nossa, não teve vítima fatal. E isso no horário de pico é bastante ruim, porque a gente transporta em média 800 pessoas e imagina uma coisa dessa acontecendo, fica difícil, porque pode ter vítima fatal. A gente está querendo evitar esse tipo de coisa. Queremos dialogar com o governo federal, vamos apresentar uma pauta e esperamos sim que o desembarcador esteja sensibilizado com a nossa luta e que de fato entenda o que está acontecendo. Hoje é o início de uma negociação, a gente tem amanhã uma assembleia às 18 horas, onde a gente vai dialogar com a categoria, se a gente continua, se a gente vai avaliar todo o movimento grevista, se a gente continua ou não, vai depender se o governo vai sinalizar positivamente na defesa da nossa pauta ou não. E quais são as pautas de vocês? O que é que vocês precisam para encerrar essa greve? A gente tem as subestações que hoje não atendem mais, não comporta mais as composições. A gente tem a rede aérea com muita dificuldade. A gente precisa de uma locomotiva que a gente possa garantir o trem de lastro funcionando para fazer a inspeção na rede aérea. A gente precisa de troca de dormentes. A gente precisa de peças pequenas para a gente fazer com que algumas composições voltem a funcionar. Então, um conjunto de fatores, um conjunto de coisas que está faltando e que a gente precisa a um prazo curto, né, que a gente possa resolver. É uma verba emergencial que a gente possa atender imediatamente o sistema, não verba a médio e longo prazo, como vem dizendo a governadora e o Rui Costa, o ministro da Casa Civil, que quer privatizar o metrô do Recife. A gente não aceita a privatização, a gente quer melhorar o sistema, deixar um sistema bom, organizado, e a partir de agora, imediatamente, a gente precisa de verba emergencial que atenda nessa linha de pensamento de tudo isso que a gente está colocando aqui, a essa nossa pauta, que é justamente ter as subestações que comportem as composições, ter material para a gente melhorar a rede aérea, uma nova locomotiva que a gente possa atender bem a rede aérea e outros equipamentos para a gente recuperar algumas composições. Agora, Luiz, a CBTU acionou a Justiça para garantir um funcionamento mínimo, né, do sistema modal do metrô. O que é que o senhor pensa sobre isso? Vocês pensaram, né, em garantir pelo menos uma cota mínima aí de metrô rodando, funcionando? Olha, é complicado a gente rodar no horário de pico na situação que a gente se encontra. A gente precisa que o governo sinalize que vai resolver a situação no curto prazo de tempo. A gente precisa ter resposta daqui a no máximo 1 mês, 2 meses. Está chegando verba para a gente atender e recuperar o sistema. É isso que a gente quer. Se o governo sinaliza com isso, a gente possivelmente vai dialogar com a categoria e ver o que é que vai ser feito. Agora, ele precisa de uma resposta do governo com relação a isso, que ele não está dando resposta. O governo federal é o responsável pelo metrô do Recife, ele precisa atender o metrô do Recife, que não está acontecendo aquilo que a gente deseja. Portanto, que o governo do presidente Lula converse conosco, dialogue, dizendo que vai chegar a verba num espaço de tempo pequeno, em média de 1 mês a 2 meses, mas que a gente possa atender a população com qualidade, com eficiência, garantindo a qualidade e a segurança do usuário que usa o metrô do Recife.
E sobre a sua detenção, o senhor foi detido ontem, ficou cerca de 30 minutos dentro da viatura da polícia. O que foi que aconteceu? Primeiro, eu acho que houve uma arbitrariedade por parte da Polícia Militar. A gente estava dialogando com o funcionário, né, numa tranquilidade boa, e de repente a gente foi abordado pelo policial dizendo que a gente não precisava fazer aquilo. Ora, a gente não conversar com o funcionário, que ele estava querendo escutar a gente, conversar, dialogar, e aí ele vem impedir isso da gente e imediatamente disse: vou conduzir você à polícia, à delegacia. A gente, tudo bem, vamos para a delegacia. Só acredito que você não tem nenhum documento, não tem nem uma comprovação de que eu tenho que ir para a delegacia. Mesmo assim a gente atendeu e aí eles colocaram a gente na viatura, ficando lá detido por 30 minutos dentro da viatura, mas logo em seguida ele liberou a gente porque era uma denúncia anônima e não tinha ninguém que fosse um denunciante que fosse com ele para fazer a ocorrência. Então, foi mais uma atitude arbitrária com relação aos trabalhadores e às trabalhadoras que estavam organizando um movimento pacífico, sem nenhum problema com o que tinha ocasionado naquele momento. A gente está construindo uma greve onde tem uma adesão praticamente total da nossa categoria, seja ele da operação, seja ele da manutenção. A gente não tem nenhuma estação aberta, todos os maquinistas aderiram à greve, a manutenção 100%, e é isso que a gente está fazendo, uma greve pacífica, tranquila, organizada, por tempo indeterminado, que foi a decisão da Assembleia.